E professora Juliette, vou explicar para a senhora aí as formas de governo. Então, existem 4 formas de governo. A primeira é a monarquia, a segunda é a república, a terceira é a ditadura e o quarto é o comunismo ou socialismo. E aí, vou falar a definição aí de monarquia, certo? Então, monarquia é um sistema de governo em que o monarca governa um país como chefe de Estado. A transmissão de poder ocorre de forma hereditária. Portanto, não há eleições para a escolha de um monarca. Este governa de forma vitalícia, ou seja, até morrer ou abdicar. A monarquia foi muito comum nos países da Europa durante a Idade Média e a Idade Moderna. Neste último caso, os monarcas governaram sem limites de poder. Esse sistema ficou conhecido como absolutismo. Com a Revolução Francesa de 1789, esse sistema de governo entrou em decadência, sendo substituído pela República em grande parte dos países. Atualmente, poucos países utilizam esse sistema de governo, e os que usam deixam pouco poderes na mão do rei. Nesse sentido, podemos citar as monarquias constitucionais do Reino Unido, como Austrália, Noruega, Suécia, Canadá, Japão e Dinamarca. Nesses países, o monarca funciona como uma figura decorativa e tradicional. O Brasil também já teve monarquia entre os anos de 1822 e 1889, com os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II. É isso. Então, vou falar para vocês aí a definição de república. A república é uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos ou seus representantes, tendo a sua chefia uma duração limitada. A forma de eleição do chefe de Estado, por regra chamado presidente da República, é normalmente realizada através do voto livre e secreto. Dependendo do sistema de governo, o presidente da República pode ou não acumular o poder executivo. A origem desse sistema político está na Roma Antiga, onde primeiro surgiram instituições como o Senado. O Nicolau Maquiavel descreveu o governo e a fundação da República Ideal na sua obra, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, entre 1512 e 1507. Esses escritos, bem como o de seus contemporâneos, como o de Leonardo Bruni, constituem a base da ideologia, que em ciência política se designa por republicanismo. Então, vou falar para vocês a definição de ditadura. A ditadura é um regime totalitário, onde o ditador e seus grupos apoiadores mandam no país como querem. A população não tem direito de escolha de nada. Então, agora eu vou falar aí da definição do comunismo. Tá, fica difícil determinar uma data exata da origem do comunismo, pois o estudo antropológico mostrou que esse tipo de comunidade já existia desde os tempos mais remotos. Porém, o comunismo ficou mais caracterizado e conscientizado depois de 1840. O termo comunismo começa a aparecer nas sociedades revolucionárias de Paris, substituindo outros tipos de comunidades. O conceito de comunismo propriamente define-se como uma forma de regime social, onde existe uma igual distribuição de riqueza e a propriedade comum de todos os bens. As desigualdades sociais já levavam filósofos a pensar numa sociedade ideal que tivesse igualdade de direitos. Segundo Karl Marx, o objetivo do comunismo é o domínio do proletariado perante o declínio da burguesia, acabando assim com as diferenças de classes. O comunismo se baseia numa sociedade sem classes, onde todos têm os mesmos direitos e os mesmos ganhos e gastos. No Brasil, o Partido Comunista dos 40 anos, que existiu pelo menos 35, foi ilegal, o que tornou extremamente difícil sua documentação. Esse partido foi fundado no congresso que realizou nos dias 25, 26 e 27 de março de 1922. Porém, 3 meses depois não era mais considerado legal. O Manifesto Comunista foi publicado em livro no Brasil em 1924, entre 1917 e 1920. O movimento sofreu grande influência da Revolução de Outubro.